Cariri Notícias está no ar com transmissão pela TV Web Cariri. Edição desta semana com a apresentação de Marcos Pereira e Lucas Luan. E vamos aos destaques desta semana. PIB brasileiro cai 1,7% no terceiro trimestre do ano. Expectativa de vida do brasileiro sobe para 75,2 anos, mostra o IBGE. Privados de liberdade fazem provas dia 1º e 2 de dezembro. Dilma recebe líderes do Congresso para articular a votação da meta fiscal. BTG Pactual nega pagamento de propina a Cunha e diz que não se beneficiou de MP. E o Conselho de Ética deve decidir esta semana se dá andamento ou não ao processo de Cunha naquele Conselho. Presidente nacional do PT vai pedir expulsão de Delcídio do Amaral. O Ceará corre sério risco de perder o título de zona livre de febre aftosa. E ainda, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceita pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aqui você acompanha ainda todo o balanço policial de toda a região do Cariri. Estas e outras notícias dentro de instantes aqui no Cariri Notícias. E o Produto Interno Bruto brasileiro fechou o terceiro trimestre do ano com queda de 1,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Os dados das contas nacionais foram divulgados, Marcos Pereira, hoje, ou melhor, nesta semana, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e indicam a maior retração do PIB em terceiro trimestre, desde o início da série histórica em 1996. E na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda chega a 4,5%. Enquanto no acumulado dos últimos 4 trimestres, a queda é de 2,5%. No ano, o PIB acumula uma queda de 3,2%. Na análise dos subsetores da economia, a agricultura teve uma retração de 2,4% no período e a indústria caiu 1,3%. E o setor de serviço registrou uma queda de 1%. Os dados do IBGE mostram ainda que o consumo das famílias caiu 1,5% e do governo 0,3%. Mostrando assim uma perspectiva de dificuldade ainda para o mercado, tendo em vista que o nosso PIB é a soma de todos os produtos que são serviços e produtos vendidos e repassados no nosso Brasil. E nesse contexto, a economia realmente dá um passo atrás. A previsão dos economistas é que a partir do terceiro trimestre, o início de recuperação. E o que se ouve hoje no jornal, em todos os jornais, é que essa retração da economia continuará provavelmente ainda durante o ano de 2016. Enquanto a economia encontra-se instável, a expectativa de vida do brasileiro sobe para 75,2 anos, é o que mostra o IBGE. A expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 75 anos e 2 meses em 2014, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A estimativa é 3 meses e 18 dias superior à do ano anterior, que era de 74 anos e 9 meses. Os dados fazem parte da tábua completa de mortalidade, publicada na última edição do Diário Oficial da União. As mulheres vivem em média 7,2 anos. E a mais que os homens, com uma expectativa de vida de 78,8 anos, contra 71,6 para eles. Em 2014, no entanto, a estimativa masculina aumentou mais, com um acréscimo de 3 meses e 25 dias contra 3 meses e 11 dias para as mulheres. Com grande vantagem sobre a segunda colocada, Santa Catarina foi a unidade da federação com maior expectativa de vida, ou seja, 78 anos e 4 meses. Os homens catarinenses passaram a ter expectativa de vida de 75 anos e 1 mês, e as mulheres 81 anos e 8 meses. O Distrito Federal, com 77,6 anos, e o Espírito Santo, com 75,5, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Os 3 estados da região sul, Marcos, os 4 estados do Sudeste e o Distrito Federal ocupam as 8 primeiras posições, todos com expectativa de vida superior à média nacional, 75,2 anos. Depois deles, o Rio Grande do Norte apresenta a maior taxa que coincide com a média do Brasil. A menor expectativa de vida ao nascer é dos maranhenses, 70 anos. O Piauí tem a segunda menor, com 70 anos e 7 meses, enquanto que Alagoas aparece logo em seguida com 70 anos e 8 meses. E aí, para a economia, não sei se fica um fator positivo essa expectativa de vida maior. Tendo em vista que ainda se luta na Câmara dos Deputados, não tem ainda um processo certo para a aposentadoria. Todo dia se luta com essa questão da aposentadoria. Se vai pelo 90-100, pelo 80-90, e a gente não sabe como anda.
essa questão, Marcos? Se por um lado a expectativa de vida do brasileiro é um fator positivo, uma vez que os brasileiros estão vivendo mais, fica, por outro lado, aquela questão da preocupação social, que é exatamente a questão do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, onde a maioria das pessoas são beneficiadas daquele instituto. E olha, agora a gente vai falar sobre os privados de liberdade, as pessoas privadas de liberdade que fazem as provas do Exame Nacional nesta semana. As provas estão sendo aplicadas a 45,5 mil pessoas em presídios e unidades de internação, que cumprem medidas socioeducativas de acordo com o Ministério da Educação. Este ano, o número de inscrições dos privados de liberdade cresceu 19% em relação a 2014. No ano passado, foram 38,1 mil inscritos. Esses exames aconteceram dia 1º e dia 2 agora de dezembro. Os candidatos tiveram também 4 horas e meia para responder às questões de ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia, os inscritos testaram os conhecimentos em linguagem, códigos e suas tecnologias, redação e matemática, e terão neste dia 5 horas e meia para concluir as provas. Participam do exame as pessoas que estão em unidades que firmaram termo de compromisso com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. A nota do Enem pode ser usada para o acesso a cursos de educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e para obter bolsas do Programa Universidade para Todos, que é o ProUni. O exame pode ser usado também para obter o comprovante de conclusão do ensino médio. A certificação pode ser solicitada pelos inscritos que tenham completado 18 anos e alcançados no mínimo 450 pontos em cada uma das 4 áreas de conhecimentos avaliadas. Além, lógico, dos 500 pontos na redação. E no caso do Ceará, cerca de 1,6 mil internos do sistema prisional cearense fazem as provas do Enem, Marcos. O número é quase o dobro, 44% da quantidade de internos que fizeram as provas no ano passado. Os inscritos são de 61 unidades prisionais do Estado. Eles se prepararam para as provas com a ajuda de professores que se revezaram em 8 dessas unidades, promovendo os chamados aulões sobre as matérias do conhecimento que o Enem contempla. E aí fica uma oportunidade para essas pessoas que estão privados de liberdade, mas não podem ser privados de educação, tendo em vista que a gente sabe que é um gargalo para a sociedade brasileira, seja em um aspecto geral, amplo, como é também os privados de liberdade, como também um aspecto mais, vamos dizer assim, escolar da coisa. A gente sabe que os números que o Enem vem demonstrando são números até eficazes, até interessantes. Por exemplo, o município de Mauriti, Marcos Pereira, a gente pode trazer esses números para cá. O município de Mauriti ele é um município que tem os alunos que saem rapidamente do ensino médio, já estão ali ingressando na universidade. Isso demonstra também a qualidade do ensino que é ofertado aqui no município de Mauriti. E ainda falando dessa questão dos regressos de unidades prisionais que vão sair daquela unidade para cursar uma universidade, é interessante porque você está dando uma visão, uma luz no fim do túnel dessas pessoas que, se cometeram algum erro, também não podem ser penalizados pelo resto da vida. A lei está aí para isso. E como já discutimos até na edição do jornal anterior, a questão da educação é primordial para diminuir tanto a desigualdade social quanto a violência. E as pessoas que fazem parte dessa massa carcerária do Estado do Ceará e do Brasil, que hoje é um dos grandes problemas também em termos de segurança pública, através do Enem, através do curso superior, através de uma qualificação, certamente sairá do mundo do crime e se tornará um profissional mais dedicado ao voltar à sociedade. Lógico, desde que cumpra também aquela penalidade que foi imposta pela Justiça. E Dilma recebe líderes do Congresso para articular a votação da meta fiscal. Menos de 5 horas após desembarcar no Brasil, a presidente Rousseff recebeu na terça-feira, dia 1º, no Palácio da Alvorada, os líderes dos partidos que compõem a base aliada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para articular com eles a votação da revisão da meta fiscal deste ano. Aconteceu às 19 horas da última terça-feira a sessão do Congresso Nacional que reuniu deputados e senadores. Entre os itens da pauta está a proposta do governo que revisa a meta prevista inicialmente no superávit de 56,3 bilhões para um déficit de 51,8 bilhões. O Executivo precisa ter a revisão aprovada para não ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. No Palácio do Planalto, o tema é tratado como prioridade zero. Segundo interlocutores de Dilma,
responsáveis pela interlocução do Planalto com o Congresso Nacional, os ministros Ricardo Bezoin, da Secretaria de Governo, e Nelson Barbosa, do Planejamento, e o vice-presidente Michel Temer participaram do encontro da última terça-feira. Na realidade, a presidente passou os últimos 3 dias em Paris, na França, onde participou da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Inicialmente, ela viajaria, após essa cúpula, para o Vietnã e o Japão, mas diante da necessidade de o Congresso aprovar essa revisão, decidiu cancelar a viagem e retornar ao Brasil para acompanhar a votação. Na segunda-feira, dia 30, numa tentativa de amenizar o rombo nas contas públicas, o governo federal publicou um decreto no qual contingenciou 10,7 bilhões do orçamento da União, o terceiro bloqueio no ano, Marcos Pereira. Além da tentativa de aprovar essa revisão, a revisão da meta para este ano, o governo também articula a votação das medidas do ajuste fiscal, que é um conjunto de propostas já enviadas pelo Executivo ao Poder Legislativo, com o objetivo de aumentar a arrecadação federal, reduzir gastos de governos e assim garantir o reequilíbrio social. Entre essas propostas estão a desvinculação das receitas da União e a criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF e a repatriação de recursos de brasileiros do exterior não declarados à Receita Federal. O Planalto, contudo, enfrenta a resistência de parlamentares que garantem a aprovação para garantir, no caso, a aprovação dessas medidas. Além disso, na semana passada, então, o líder do governo no Senado, Delcy Pionoral, a gente até comentou aqui, um dos principais responsáveis por articular a votação do ajuste do Congresso, foi preso pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. E nesse pacote de resoluções para o ajuste fiscal, fica aí mais um problema no gargalo, tendo em vista que a gente vai já comentar daqui a pouco, situações que estão envolvendo a Câmara, o Senado e também o governo. Aí fica, de um lado, a oposição brigando e lutando, falando que o governo vem errando desde as pedaladas fiscais. Do outro, o governo federal que diz que não errou, fez para o bem do Brasil, e a gente fica nesse inteirinho sem entender nada. E na realidade é só agravamento. Além da crise financeira, a crise política, que se agrava cada vez mais. O contingenciamento de despesa da ordem de 10 bilhões que foi feito na última segunda-feira já demonstra que o Brasil não tem como investir mais em tratamento de nada. Vai ser o país parado, pelo menos até o primeiro trimestre do próximo ano. E também, Marcos, a fragilidade, tendo em vista que esse é o terceiro contingenciamento de recursos, que aí deixa o Brasil com a sua moeda fragilizada acerca aí de tanta dificuldade que a gente está passando. E ainda falando em problema, a gente vai falar agora sobre uma outra polêmica que foi gerada ainda essa semana. A BTG Pactual nega veementemente em nota o pagamento de 45 milhões de propina ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, para alterar uma medida provisória com o objetivo de beneficiar o banco. O proprietário do BTG, André Esteves, foi preso na última semana durante uma das fases da Operação Lava Jato. O líder do governo no Senado, Delcy Pionoral, do PT, também foi preso, como a gente já havia falado. A Polícia Federal apreendeu um rascunho na casa do chefe de gabinete do próprio senador Delcy, o Diogo Ferreira, no qual estaria anotado que Cunha recebeu o valor para alterar a medida provisória, a MP 608, que tratava de bancos em liquidação. Diogo também foi preso. O BTG Pactual é o dono da massa falida do banco Bamerindos. Em nota, o BTG Pactual diz que a entidade e a massa falida do Bamerindos não se beneficiaram da MP 608 na redação original proposta pelo Poder Executivo. Tampouco se beneficiaram da aprovação da emenda proposta pelo deputado federal Eduardo Cunha, nem se beneficiaram da rejeição da emenda ou da redação final dada à lei. É o que diz o banco. O BTG Pactual informa que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e acrescentou que, em sua nota, o banco argumenta que a MP 608 tratou de uma questão regulatória decorrente de mudanças feitas no Acordo de Basileia, as regras internacionais da supervisão bancária. A MP foi elaborada pela área econômica do governo com o intuito de contabilizar as regras internacionais da Basileia III com as demais regulações do Banco Central do Brasil. A MP permitiu que os bancos tratassem como parte de seu capital regulatório os créditos tributários oriundos de provisões, aquela reserva de dinheiro para o caso da inadimplência de crédito, e no caso também dos créditos tributários. Os bancos brasileiros são obrigados a reconhecer
provisões conservadoras sobre sua carteira de crédito, mesmo antes de um atraso ou inadimplência da contraparte. Internacionalmente, essas provisões são em geral reconhecidas apenas quando as perdas de crédito efetivamente se materializam. E são essas as informações do BTG Pactual, que lembra ainda que a Receita Federal do Brasil não permite que os bancos reduzam essas perdas na apuração de impostos. Tendo em vista aí mais uma situação que envolve o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha vem passando já pelo processo processo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados em relação àquilo que ele havia dito que não tinha conta no exterior. Depois, a investigação da Polícia Federal deu a entender que ele e familiares têm essa conta no exterior. Então, fica aí a saber se é mais um processo para o presidente da Câmara, que já não vai em uma situação tão E o próprio presidente da Câmara garantiu que essa emenda apresentada por ele naquela época vai exatamente nesse sentido contrário a esse interesse, ou seja, o interesse do BTG Pactual, e previa o não aproveitamento dos tais créditos. Segundo ele, todas as emendas apresentadas a esta medida provisória foram rejeitadas pelo relator à época, que era o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. E aí fica essa questão. Será que é mais um processo para o Eduardo Cunha, agora com esse problema aí com a BTG Pactual, que para quem já está com os lençóis não tão limpos, fica complicado, não mais. Olha só, daqui a pouco a gente volta no Cara de Notícias e a gente vai falar sobre uma situação ocorrida essa semana que pegou muita gente de surpresa, que é o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, que é investigado lá até interessante, né? A gente fica nesse intuito. O Eduardo Cunha, que é investigado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, aceitou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no Cara de Notícias. Promoção Novembro de preços baixos Baratão Móveis. A briga com os preços altos é nossa. As vantagens são suas. O Baratão Móveis neste final de ano resolve declarar guerra aos preços altos e valorizar ainda mais o seu dinheiro. E como trabalhamos sempre pensando em você, lançamos nesse mês de novembro o desafio do menor preço e maior prazo. Pois aqui no Baratão, esse mês o preço caiu ainda mais e os prazos continuam aumentando. E tem mais. Além de desfrutar de todas essas pechinchas, comprando no Baratão Móveis, você vai estar concorrendo à maior promoção do comércio caririense. A mega promoção Ano Novo de Carro Novo Baratão Móveis. É um Fiat Palio 0 km. Então você já sabe, não adianta discutir. Promoção de verdade é só aqui. Baratão Móveis. Mania de vender barato. Se você pretende viajar com conforto e segurança, você pode contar com o Emerson Turismo. Viagens para São Paulo sempre nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. E para Juazeiro da Bahia nos dias segundas, quartas e sextas-feiras, todas as semanas. Frotas de veículos novos e confortáveis. Reservas e informações. DDD 88 99965 6739. DDD 74 99193 5343. Pensou em construir ou reformar? Venha para Monteiro Agrícola e Construção. Aqui o construtor encontra o que precisa para a sua obra, da base ao acabamento. Com os melhores preços e entrega garantida e um ótimo atendimento. Se é preço, se é qualidade que você procura, o lugar certo é aqui. Conheça também a Monteiro Irrigação, que fica ao lado da Monteiro Agrícola e Construção, onde o homem do campo encontra tudo para seu rebanho cultivo para sua terra. Temos tudo para irrigação e ainda conta com a experiência do amigo Evandro Monteiro, que tem bastante experiência no ramo. Monteiro Agrícola e Construção, Monteiro Irrigação, organização Evandro Monteiro e Paulo Henrique Monteiro. No Auto Center Alan Sampaio você conta com atendimento personalizado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais da região. Qualidade em serviços, peças das melhores marcas do mercado. Pneus, baterias, troca de óleo, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento computadorizados, conserto de portas e travas elétricas, além de venda e instalação de para-brisas. E mais, faça a revisão básica do seu carro e ganhe inteiramente grátis um check-up de 25 itens. O Auto Center Alan Sampaio fica localizado na Avenida Senhor Martins, número 6, Serrinha, em Mauriti, Ceará. Telefones 88 3552 2176 e 9770 9906.
Bem, a gente volta falando sobre o Eduardo Cunha aceitou, no caso, o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a pergunta, Marcos Pereira, é o que acontece agora? Na realidade, trata-se de uma autorização, e essa autorização é apenas o primeiro passo. Agora o pedido será analisado por uma comissão especial formada por deputados de todos os partidos, proporcional ao tamanho de cada bancada. A presidente terá um prazo para se defender. A comissão vai dar um parecer a favor ou contra a abertura do processo que vai ao plenário. Se os parlamentares decidirem pela abertura do processo de impeachment por 2/3 dos deputados, Dilma será obrigada a se afastar do cargo por 180 dias e o processo seguirá para julgamento do Senado. O que está sendo analisado é a pergunta também. Juristas atacam as chamadas pedaladas fiscais. É a prática atribuída ao governo de atrasar repasses aos bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais de previsão orçamentária, o que atenderia contra a probidade da administração e contra a lei orçamentária. A denúncia é de que houve crime de responsabilidade, uma das hipóteses em que um presidente poderia ser impedido de continuar exercendo o seu mandato. E para que o nosso internauta possa entender, o crime de responsabilidade é uma infração cometida por agentes políticos no desempenho de sua função, que atentem contra a Constituição, a probidade da administração, a lei orçamentária, entre outros que estão previstos em lei. E isso significa aí a pergunta, né, também uma outra indagação. Se isso significa que a presidente será impedida? Não. O que existe agora é uma denúncia, passará por um crivo de uma comissão especial que proferirá um parecer sobre se ela pode ou não ser julgada. Ainda serão ouvidas testemunhas, poderão ser realizadas diligências e a presidente poderá apresentar a sua defesa. Na realidade, a presidente se manifestou algumas vezes após a apresentação desse pedido de impeachment contra ela na Câmara dos Deputados. Em outubro, ela afirmou que a oposição tenta chegar ao poder por meio de golpe e busca construir de forma artificial o impedimento de um governo eleito. Em entrevista coletiva na Câmara, Cunha afirmou que, quanto ao pedido mais comentado por vocês, proferir decisão com acolhimento da denúncia. Ele traz a edição de decretos editados em descumprimento com a lei. Consequentemente, mesmo a votação da PLN sim não supre a irregularidade, foi o que disse o presidente da Câmara. O afastamento da presidente do cargo que ela exerce só ocorre se a Câmara aprovar por voto de 2/3 dos seus membros, ou seja, nós precisaríamos de 342 votos dos 513 deputados para que ela realmente fosse afastada do poder. Esse afastamento se daria por 180 dias, enquanto o processo seguiria no Senado Federal. O jurista Miguel Reales Júnior registrava um pedido no 4º cartório de notas de São Paulo. Ele também é assinado pela advogada Janaína Pascoal, professora da Universidade de São Paulo, e por representantes de movimentos contra a corrupção. E aí, Marcos Pereira? O pedido de impeachment já está aí na Câmara e a gente fica nesse aguardo. É um processo gigante. Um processo muito demorado. O fato do presidente da Câmara ter aceitado inicialmente a denúncia contra a presidente só dá autorização para que o processo de impeachment se inicie. Então, depois de passar por todas essas comissões, ainda dentro da Câmara dos Deputados, será submetido à votação pelo plenário daquela casa. E como já dissemos aqui na matéria, serão necessários 2/3 dos deputados para aí sim iniciar esse processo que se dará no Senado Federal. Então, como já dissemos, são 342 votos dos deputados, dos 513 deputados que existem na Câmara Federal, para que a presidente Dilma se afaste pelo período de 180 dias. Nesse período de 180 dias, ela será julgada pelo Senado Federal e, se comprovada, se julgada, aí realmente ela se tornará impedida de continuar à frente do país. Também que colocar aqui que a presidente vai ter 90 dias após o começo do processo já andando, para que ela possa colocar a sua defesa, que seria um julgamento, quase que um julgamento jurídico, um julgamento que também, vale lembrar também, Marcos Pereira aqui, esse julgamento vai passar também pelo crivo do TSE, Pois bem, e agora fica um problema maior, que é aquela situação política que vocês vinham falando, a crise política. Agora o presidente da Câmara aceitou o
pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E interessante que os líderes, os representantes do PT, lá no Conselho de Ética, estavam a favor, né, que estavam aí a favor do presidente da Câmara, ou pelo menos não manifestavam nada contra, agora parecem se manifestar contra. Aí fica a pergunta, será, e basicamente lógico, que é por causa dessa abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Aí fica, por um lado, correndo um processo que pode afastar o presidente da Câmara, e pelo outro, um processo que pode afastar o presidente da República. Tendo em vista que o presidente da Câmara é o terceiro na linha de sucessão para assumir a presidência da República, caso haja um processo de impeachment contra o presidente, posteriormente contra o vice-presidente, ele seria o presidente da República. A pergunta não quer calar. Como fica o Brasil, Marcos Pereira, em mais uma situação tão agravante como essa? Por quê? Quando se fala em processo de impeachment, a economia vai sentir. Porque a própria Bolsa ela vai sentir a dificuldade, os investidores vão ficar com medo de investir no Brasil num processo tão danoso para a nossa República, que é um processo de impeachment contra a presidente. A representação feita, é bom que o internauta entenda que a representação feita por Ângelo e Miguel Leal Júnior, feita na própria Câmara dos Deputados, inicialmente, o presidente da Câmara, no caso o deputado Eduardo Cunha, ele autoriza ou não a abertura daquele procedimento. É bom que fique bem claro isso. Depois de autorizar, como de fato agora aconteceu, a abertura desse processo, uma comissão especial será formada. E essa comissão é que vai ter o poder de dizer se vai para o plenário da Câmara ou não para a votação. Então, votado por 2/3 dos deputados, depois de passar por essa comissão, obviamente, todo aquele direito de defesa que a própria presidente vai exercer, e obviamente tem que exercer, porque nós estamos no Estado Democrático de Direito, após isso, se aprovado pelo plenário, por 2/3 do plenário da Câmara, é que ela realmente será submetida ao procedimento de impedimento que se dará no Senado Federal. É isso. Você mais ou menos pode acompanhar conosco como se dá esse rito, né, processo aí, que agora o presidente da Câmara abre contra a presidente Dilma Rousseff. E vale lembrar também que ele, segundo o próprio presidente da Câmara, já tinha inúmeros pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E ele abriu esse nesse momento. E agora, no final do ano, vai passar, com certeza, esse ano, vamos entrar mais um ano, 2016, e aí, enfim, crise política, crise econômica se agravando e se arrastando. Vamos ver e esperar que passe o mais rápido possível. E ainda falando toda essa situação de governo, base e partidos, o presidente nacional do PT vai pedir expulsão de Delcídio do Amaral. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse no sábado, em reunião com integrantes da corrente de articulação de esquerda, que vai pedir a expulsão do senador Delcídio Amaral do PT do Mato Grosso do Sul. De acordo com os dirigentes petistas, apesar da resistência das bancadas do partido na Câmara e no Senado, já existe uma maioria para o afastamento do senador, que foi preso na semana passada pela Polícia Federal. Na próxima reunião da Executiva Nacional do partido, que será realizada em São Paulo, aí sairá a decisão. As correntes de esquerda, em conjunto com o presidente do PT, vão pedir a expulsão, porque afirmou o secretário nacional de formação, o Carlos Henrique Árabe, no caso, na sua mensagem. Além do caso do Delcídio, a direção petista vai deliberar sobre outros 2 temas espinhosos: a cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a substituição do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Vamos voltar ao Fora Cunha e o Fora Levy. Se estes temas não estiverem na pauta, nós vamos incluir vice Árabe. Eu acho que um outro tema vai entrar nessa pauta, né? Que é o tema, no caso, da presidente Dilma Rousseff, agora dessa abertura do processo. Segundo relatos, Falcão também disse na reunião de sábado ser favorável à substituição de Levy por outro nome, que não seja do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Dirigentes do PT, no entanto, veem a fala apenas como um aceno de Falcão para a base petista, descontente com os rumos da política econômica do governo Dilma Rousseff. Na última segunda-feira, Falcão publicou um trecho no qual diz que Delcídio traiu o PT e o governo. Na semana passada, ele já havia dito em nota que o partido não deve solidariedade ao senador. Deputados e senadores do PT, contrários à prisão de Delcídio, reagiram negativamente à nota. Durante o fim de semana, a direção da legenda conseguiu articular a maioria na executiva para aprovar o afastamento.
A executiva do PT, que se reúne na sexta-feira, não tem poderes para expulsar monocraticamente o senador. O mais provável é que a instância aprove a suspensão do presídio de todas as atividades partidárias e encaminhe o caso para a Comissão de Ética do partido, que, por sua vez, faz um relato recomendado a expulsão ou não, e também será votado pelo Diretório Nacional. E dentro desse contexto político, é importante, quase crise, crise geral. A crise política no país é geral. Nós temos processo contra o presidente da Câmara, nós temos agora o processo início ou autorização de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Nós temos agora o pedido do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, para abrir o inquérito inicial e para apurar denúncias contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, quando o senador já levava vai preparado. Então, realmente, o Brasil vive uma das piores crises políticas e também econômicas. Eu acho que uma coisa a crise econômica é derivada dessa crise política, da falta de credibilidade que estamos vivendo, está vivendo esse momento político atual no Brasil. É isso, daqui a pouco a gente volta com notícias do Estado. O Ceará corre o risco de perder título de zona livre de febre aftosa. Daqui a pouco, no Cariri Notícias. Só nas Óticas Diniz você encontra atendimento diferenciado com profissionais qualificados. As grifes de óculos nacionais e internacionais mais desejadas e o crediário mais fácil e rápido você também só encontra aqui. Isso sem falar nos laboratórios próprios com alta tecnologia que você só encontra aqui nas Óticas Diniz, é claro. Venha para as Óticas Diniz você também e desfrute das vantagens que só quem é líder pode oferecer. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. O melhor churrasco da cidade você encontra na Churrascaria Triângulo. Seja no almoço ou no jantar. Diversos tipos de carnes assadas, uma variedade de saladas e servimos também pratos à la carte e self-service. Estamos abertos de segunda a sábado. Alugamos para eventos e na contratação do buffet não cobramos o aluguel do espaço. Churrascaria Triângulo, um ambiente agradável e climatizado, com um amplo estacionamento e todo o conforto para você e sua família. Estamos localizados na Avenida Buriti Grande, número 1206, no bairro Dantas, Mauritinho, Ceará. Organização Irlândio e Cirley. Contatos 889-9913-4013 ou 99605-2560. Diferente do tradicional, o Espaço Sandra Buffet aluga seu salão para qualquer tipo de eventos. Ambiente adaptado a todo tipo de festa, como casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos. Além de você poder contar com a maior variedade de doces e salgados para sua encomenda. Aceitamos todos os tipos de cartão de créditos. Venha nos fazer uma visita. Rua Projetada, Cajueiro, sem número, bairro Bela Vista, aqui em Mauriti. Fones 992 56 8833 ou 996 30 49 31. Espaço Sandra Buffet, tudo em um só lugar. Agora em Mauriti você pode contar com o melhor espaço de lazer e diversão. Chácara Pé de Serra. Reservamos de segunda a sábado para aniversários, casamentos, batizados, reuniões e diversos eventos. Localizada no sítio Brejo Grande, no distrito de Coité, a 6 quilômetros de Mauriti. Reservas e informações: DDD 88 99988 3000 ou 88 99988 2928. Organização de Cleiton e Zinaura. E os criadores de gado do estado devem se apressar para vacinar seus rebanhos contra a febre aftosa. Caso o estado não consiga alcançar o percentual de 90% do rebanho vacinado, corre o risco de perder o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa, segundo a Agência de Defesa Agropecuária DAP. As doses da vacina estão disponíveis nas lojas de revendas de produtos agropecuários. A vacinação é obrigatória e os criadores que não cumprirem os prazos de vacinação estão sujeitos a punições previstas pela lei. E o presidente da ABAG, Augusto Júnior, destaca a importância da vacinação para evitar que a febre aftosa chegue ao Ceará e alerta que os que perderem o prazo podem pagar multa. Ele lembra ainda que a não vacinação do rebanho vai gerar multa e impedimento de trânsito do animal entre propriedades rurais, o que realmente representa perda de vendas e prejuízo
aos agricultores e pecuaristas. Destacar ainda que as propriedades que não vacinarem o rebanho também podem ficar sem poder comercializar o seu rebanho. Caso não seja confirmada a vacinação, pelo menos 90% do rebanho, o Estado pode perder o seu status, que representa a possibilidade de não poder mais fazer negócios agropecuários internacionais. A aftosa é uma dificuldade muito grande e a gente sabe que com toda essa problemática da seca, né, aqui na nossa região, Marcos Pereira, tem também uma diminuição, né, dos agropecuaristas que vão fazer a sua vacinação do seu rebanho, porque também muitos perderam até. A redução do rebanho é drástica, não só no Ceará, mas no Nordeste. Agora, é importante que os agropecuaristas tenham em mente que o Estado hoje é uma zona livre de febre aftosa. E esse status de zona livre de febre aftosa permite que o Ceará exporte animais bovinos, inclusive para o exterior. Então é importante que os nossos agropecuaristas mantenham em dia o calendário de vacina do rebanho contra a febre aftosa. E olha, um outro dado muito preocupante: o Ceará tem 25 casos suspeitos de microcefalia em investigação, segundo dados da terceira edição do informe epidemiológico sobre microcefalia, divulgado na última segunda-feira, dia 30, pelo Ministério da Saúde. O Estado tem também 9 casos confirmados da doença, é o que confirma aí o Ministério. E na semana passada foi confirmada a relação entre o Zika vírus e a microcefalia, por meio de exames em um bebê nascido aqui no próprio Ceará. O estado de Pernambuco registra o maior número de casos, 646, sendo o primeiro a identificar aumento de microcefalia em sua região. O estado conta com um acompanhamento de equipe do Ministério da Saúde desde o dia 22 de outubro. Em seguida, estão os estados da Paraíba, com 248, Rio Grande do Norte, com 79, Sergipe, com 77, Alagoas, com 59, Bahia, com 37, Piauí, com 36, o estado do Ceará, também muito preocupante, com 26 casos, Rio de Janeiro, com 13, Tocantins, com 12, Maranhão, 12, Goiás, 12, Mato Grosso do Sul, 1 e Distrito Federal, 1. E a microcefalia é uma condição rara em que o bebê nasce com um tamanho menor do que o normal. Os dados reunidos apontam a ocorrência de 399 casos somente em 2015 nos 7 estados de cadastração. Marcos Pereira, o Zika é da mesma família do vírus da dengue, né, do mesmo do chikungunya também, porém menos agressivo. Foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril deste ano. E aí a gente volta para você, telespectador do nosso noticioso. A gente sabe que toda essa situação de microcefalia, ela foi indicada já pelo Ministério da Saúde como potencial ao Aedes aegypti. Então, cabe a você, dona de casa, a você, dono de casa, para que você possa aí fazer a manutenção e não deixá-lo parado, porque a gente sabe que o Brasil sofre ainda essa guerra contra o mosquito da dengue, que pode ser combatido por medidas tão simples. E ainda, infelizmente, muitas vezes a gente põe a culpa também no Estado, põe a culpa no município. Porque o município não faz o uso do carro fumaceiro, porque o município isso, porque o município... Mas se você fizer também a sua parte na sua casa, pode diminuir bastante os números, principalmente quando, lógico, nessa época de período de não chuva, as pessoas têm sempre guardam, acumulam água, né, para que não possa sofrer nenhum problema depois, e às vezes esse acúmulo errado de água acaba acarretando aí no mosquito da dengue, no Zika vírus, no chikungunya e agora no microcefalia. Juazeiro espera a bomba, diz de Amélia Júnior. A prisão do ex-presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, o ex-vereador Zé de Amélia Júnior, pode acabar com uma especulação que beira o folclore. A República da Terra do Padre Cícero pode ruir, verdade ou não, o anúncio de impossível delação premiada deixou muita gente aflita. Realmente, em Juazeiro, a notícia estourou durante a festa de aniversário do pré-candidato a prefeito Gilmar Bender, no sábado, dia 28 de novembro. A saída pela tangente de vários convidados mostrou um grau de aflição. Todos temem o que uma delação premiada pode fazer com o futuro da política em Juazeiro. Em conversas individuais, conhecedores da política local apostam que não ficaria pedra sobre pedra se Zé de Amélia abrisse a boca. A chegada de Zé de Amélia em Juazeiro aconteceu na terça-feira, dia 1º de dezembro, mas a defesa entrou com um pedido para que ele permaneça em Fortaleza. Está aí.
Agora a complicação tornou-se regional, é a região do Cariri, mais precisamente a metrópole caribense, que é o Juazeiro do Norte, passa por essa dificuldade. Se o Zé de Américo abrir a boca, tem quem diga, lógico, há especulações de quem diga que muita gente vai cair aí nessa delação premiada. Como delação premiada agora virou uma moda, né? A expectativa para que isso ocorra ou não, porque a delação premiada é utilizado pelo Ministério Público principalmente para ajudar uma investigação e para elucidar fatos que dificilmente seria comprovado sem a tal delação. E essa delação implica numa pena menor no caso ao delator. Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa história em Juazeiro do Norte. E agora vamos às notícias policiais. A perseguição policial terminou com acidentes de trânsito, atropelamento e prisões na noite da segunda-feira, dia 30, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, um grupo suspeito de roubar um carro fugiu em alta velocidade quando foi perseguido por policiais. Ainda de acordo com a PM, suspeitos atropelaram um casal em uma motocicleta, colidiram um carro e depois bateram em uma árvore no cruzamento das avenidas Pontes Vieiras e Rui Barbosa. O casal ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU e levado para um hospital particular. Os suspeitos, 2 jovens e 2 adolescentes, foram capturados e levados para o 2º Distrito Policial em Fortaleza. E olha, o grupo faz estudantes reféns e explode o cofre de banco na Paraíba. Estudantes universitários foram feitos reféns e usados como barreira durante a explosão do cofre de uma agência bancária da cidade de Picuí, na região da Borborema, Paraibana. Na madrugada desta última quarta-feira, segundo a Polícia Civil, os criminosos abordaram um ônibus dos alunos que chegavam de Campina Grande. Alunos relataram à Polícia Civil que as mulheres foram forçadas a se deitarem no chão de um posto de combustíveis, enquanto os homens foram enfileirados no meio da rua, onde formaram uma barreira para que ninguém pudesse passar. E agora a gente vai para o município de Mauriti. Acidente de moto na CE 152 resulta em uma vítima fatal. Mais um acidente envolvendo motocicleta resultou em outra vítima fatal. O acidente aconteceu na tarde do dia 28 de novembro de 2015, por volta das 14 horas e 50 minutos, na CE 152, que liga a sede do município de Mauriti ao distrito de Palestina. A vítima era o senhor João Gomes Neto, que completou no último dia 8 de novembro 59 anos. Ele que era residente na rua João Barbosa, número 448, no distrito de Palestina. Mesmo era casado e trabalhava como motorista. Segundo informações, a vítima conduziu uma motocicleta Honda XNR 150 Bros de cor preto, que trafegava no sentido certo do município ao distrito de Palestina, quando provavelmente perdeu o controle da motocicleta em uma curva muito fechada e caiu junto ao asfalto. O mesmo usava capacete no momento do acidente, mas não foi suficiente para salvar a sua vida. Eu quero me apresentar agora nesse momento para você que nos assiste, e eu queria fazer aqui uma reflexão, tudo que a gente vem vendo nesses momentos de dificuldade, que são o município de Mauriti, Marcos Pereira, é o maior município em extensão territorial do estado do Ceará. O município de Mauriti, quase todo final de semana tem um acidente grave, muitas vezes com vítima fatal. A gente vê muitos comentários, inclusive eu ouvia comentários em emissoras de rádio, televisão, dizendo que que quase toda a culpa é da imprudência. Tudo bem, concordo com você que disse que isso tem uma consequência em relação à imprudência. Mas quando a gente fala em imprudência, parece que a gente está tirando a culpa, está tirando a parcela de culpa, Marcos Pereira, dos governantes brasileiros. A gente tira a parcela de culpa do asfalto, que é uma situação precária quando tem, de um município que é cercado por estradas carroçáveis, sem muitas vezes ter trafegabilidade. Então, Marcos Pereira, fica a nossa indignação a todos esses casos que estão acontecendo, principalmente o nosso trânsito, que é um trânsito por vezes irresponsável por parte do condutor, mas também um trânsito irresponsável por parte de quem não cuida das nossas estradas. A gente vê muitas dificuldades hoje quando se diz: a estrada fulano de tal, ela está muito boa para trafegar. Morreu porque foi imprudente. Concordo com você, foi imprudente, não usou capacete, foi imprudente.
ultrapassou de uma forma perigosa, foi imprudente. Mas será que só são esses os problemas? E será que se eu disser que você foi imprudente quando sofreu um acidente, eu estou tirando a parcela de culpa de quem merece ser culpado? Eu acho que deveria ter aí uma mão na consciência dos nossos governantes brasileiros, dos nossos governantes do estado do Ceará, nossos governantes regionais, locais, para que a gente pudesse ver essa questão com bons olhos. Porque não é admissível, Marcos Pereira, que todo final de semana a gente perca uma vida no município de Mauriti, nos municípios vizinhos. Não é admissível. E agora vamos às nossas notícias locais. A sessão da Câmara Municipal de Mauriti é marcada por protestos de populares. Na sessão da última terça-feira, dia 1º de dezembro, populares foram até a Câmara cobrar explicações dos edis, ou seja, dos vereadores daquela casa, sobre a crise hídrica que vem passando comunidades do município de Mauriti. A cobrança maior era em relação ao açude do Anauá. A nossa equipe conversou com o vereador Vitor Martins, que na ocasião da sessão usou a tribuna para pedir que o governo municipal fizesse a limpeza daquele açude e cobrou resolução com os problemas de abastecimento daquela comunidade. Acompanhe. Minha posição é estar sempre do lado da comunidade, sempre cobrando aqui na Câmara de Vereadores mais agilidade no que se diz respeito à limpeza dos açudes, aproveitar esse tempo que, como o vereador Doda fala direto, que Deus está nos dando essa oportunidade. Está os açudes secos, estamos aí, tem as máquinas do PAC, que é destinada para escavação também de açudes, e cobro direto aqui do senhor prefeito, continuarei cobrando, que o mesmo mande essas máquinas para fazer a limpeza desses açudes, para que quando haja um bom inverno, os açudes estejam preparados para receber a quantidade de água necessária. E lamentar o fato triste, num tempo de seca desse, o prefeito deixar que haja um corte na parte de energia de poços profundos em algumas comunidades carentes, que necessitam da água. E dizer que estou aqui de apoio a todas as pessoas do município em relação à crise de água. Conversamos também com o líder do governo na Câmara, o vereador Deusivan, que explicou a situação enfrentada pelo distrito do Anauá e também a ausência de carro-pipa naquela comunidade, bem como falou também como anda a perfuração do poço do distrito de São Félix. Veja. Realmente é complicado. Infelizmente, os lençóis freáticos desabastecidos, 5 anos de seca, que isso inviabiliza toda a situação e acarreta todo um processo nessa dificuldade do tocante de água. O açude do Anauá, o prefeito Evanildo Simão, já prometeu que está alocando um trator para revigorar aquele açude, fazer a limpeza, tanto ele quanto também o açude das Antas. Hoje, o Anauá está sendo abastecido por quatro carros-pipas. Isso é recurso próprio do município, porque o Exército não permitiu que o distrito fosse abastecido, porque tem que ser uma população menor. Então o município vem fazendo a sua parte naquela região, com dificuldade, porque as receitas caíram bastante. Enfim, nós sabemos o líquido precioso da água, mas nós também temos que ver a dificuldade enfrentada pelo governo e a boa vontade de fazer, que o governo tem de fazer, e eu tenho certeza que pela luta que a Evanildo trava todos os dias, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, nós vamos conseguir melhorar melhorar a questão hídrica do município de Mauriti o mais rápido possível. É claro que temos que rezar muito para que São Pedro também nos ajude, porque nós sabemos que 2016 está aí e tomara que nós tenhamos, Nossa Senhora da Conceição nos ajude para que tenhamos um bom inverno para abastecer o lençol freático e encher os nossos reservatórios do município de Mauriti. Muito obrigado, filho. Segundo a secretária, Aparecida Bernardo, estive com ela disse que tinha colocado, eram 4 pipas, tinha colocado só 3 nesses dias. Estava indo 2 vezes por dia, mas recentemente foi só 1 vez por dia. Mas eu acredito que a partir da quarta-feira será resolvido, porque nós sabemos a vontade que ela tem de ajudar. Infelizmente, se deparamos nos recursos, às vezes, isso com recurso próprio e as receitas caem e aí as demandas aumentam com essa situação. Mas eu tenho certeza que nós vamos regularizar isso o mais rápido possível. Como eu coloquei, todo o Mauriti vem sofrendo com a situação hídrica, por ausência das chuvas. E o São Félix não é diferente, é uma serra, uma região de dificuldade, os lençóis freáticos muito profundo. Mesmo assim, nós conseguimos, graças ao prefeito Evanildo Simão, perfurar um poço na escola São José. Recentemente, nós estamos agora conseguindo o equipamento para instalar. E eu tenho certeza que com mais esse poço, que hoje já são 4
mais esse poço, nós vamos conseguir dar uma melhorada considerável naquela comunidade. Nós temos um projeto de abastecimento d'água, que em breve nós estamos concluindo uma caixa d'água, onde vai armazenar 110 mil litros, uma caixa de fibra que nós estamos trocando de alvenaria para fibra, para que nós tenhamos uma agilidade maior naquela localidade. Nós vamos, se Deus quiser, resolver esse problema também do São Félix, que vem sofrendo muito com a ausência, com a falta d'água naquela comunidade, mas eu tenho certeza que nós vamos resolver o mais rápido possível. Obrigado, meu filho. Quem esteve também na sessão da Câmara e falou a todos foi o presidente do Sindicato dos Proprietários Rurais de Mauriti, Artalo Leite, que também falou a nossa reportagem. Em primeiro lugar, eu vim aqui à Casa do Povo para mostrar a preocupação que tem o Sindicato Rural de Mauriti com a grave situação que atravessa os produtores rurais, né? Nós não podemos esquecer que estamos atravessando uma seca, acho que a maior de todos os tempos, a maior de toda a história da região nordestina, e com certeza os produtores atravessam uma crise muito séria na questão da falta de condições de produção, da falta de chuvas para produzirem, a questão do endividamento também, que é uma coisa muito séria, mas o nosso sindicato está muito preocupado também com a questão da desinformação. Quer dizer, nós trabalhamos muito com a qualificação, trazendo inovações tecnológicas, porque no nosso sistema nós temos o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que se preocupa muito em capacitar os produtores. Então, nós viemos aqui a esta casa hoje pedir o apoio dos senhores vereadores, como legítimos representantes da sociedade, para que eles nos apoiem, para que eles acompanhem o nosso trabalho e, sobretudo, para que eles participem do nosso primeiro seminário, né, mauritiense de agricultura e pecuária, que acontecerá no dia 11 de dezembro, próximo, lá na Choperia Coelhão. Bom, em primeiro lugar, nós fazemos as demandas nas comunidades das suas carências e levamos essas demandas para Fortaleza, lá para o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, através da Federação da Agricultura, onde eles, né, com muita boa vontade e se utilizando dos recursos do SENAR, trazem essas qualificações para as comunidades, de acordo com as suas peculiaridades, né? Nós não podemos, por exemplo, trazer um curso de piscicultura para uma região que não tem nem água, né? Como é que eles vão criar peixe sem ter água? Mas eu diria que o município de Mauriti é um município muito produtivo, é um município que tem um potencial muito grande. A gente tem conseguido trazer muitos treinamentos, já conseguimos, vamos fechar o ano com 19 treinamentos, são mais de 300 produtores beneficiados e esperamos contribuir significativamente para a melhoria da qualificação desse produtor através de novas tecnologias. Esperamos que ao longo de um certo tempo nós transformemos Mauriti numa grande bacia produtora de leite, porque nós temos um potencial muito grande, temos solos férteis, temos muita água, temos agora uma genética muito desenvolvida, matrizes de boa qualidade, temos alguns exemplos exitosos no município. Enfim, eu acho que o nosso sindicato tem muito a contribuir porque nós temos um sistema perfeito, onde funcionamos através do SENAC, que se preocupa basicamente com a informatização, com a qualificação desse produtor. E é isso, o nosso Caribe Notícias fica por aqui. Uma ótima semana a todos, espero que você baixe o nosso aplicativo TV Web Caribe no Play Store do seu celular e acompanhe toda a nossa programação. Marcos Pereira, muito obrigado. Muito obrigado, Lucas Luan. Temos um novo encontro na próxima semana. Até lá.